Bom, para começar, eu acho que a pergunta da qual a gente não pode fugir é sobre o que está acontecendo com o dólar. Porque a gente foi recentemente para os Estados Unidos, fomos lá para visitar LA, Las Vegas, e o dólar chegou a bater 5,70. E nessa hora muita gente se desesperou, porque quando sobe o pessoal fala, vai bater 6. Perfeito. Aí quando cai é o contrário, né? Quando cai chegando próximo de 5, não, vai voltar para 4,50. E aí, por que toda essa volatilidade na nossa moeda, na opinião de vocês? A gente tem dois movimentos acontecendo. O macro do mundo em relação a um dólar mais forte perante todas as moedas globais, dado as condições da economia americana versus a condição do resto do mundo, que ainda está numa economia patinando, tanto que a Europa já corta juros, a Inglaterra deve começar a cortar juros agora, a China que não decola, essa madrugada a Coreia do Sul acabou de soltar a reunião do Banco Central já avisando que provavelmente vai cortar juros também, as economias tentando dar uma retomada. Em contrapartida, a economia americana ainda robusta, ela deu uma desacelerada, mas veio de uma previsão de PIB de 3,8 para 1,5, 1,6. Acho que qualquer presidente hoje em dia ia querer um PIB desse, qualquer país ia aceitar um PIB desse. E com juros muito altos, o que traz dinheiro, porque a Treasury ainda é o investimento mais seguro, independente da dívida do governo americano. E, por outro lado, a gente tem aqui no Brasil um presidente que deu uma acelerada em um discurso de campanha, né, falando muita besteira, e o mercado sentiu isso porque nós temos um fiscal frágil no Brasil, nós temos uma atividade que não está retomando, juros ainda altos, mas que sem condições de continuar cortando, por mais que a inflação está caindo, por causa de uma série de fatores, inclusive o diferencial de juros Brasil e Estados Unidos, e o presidente ligou o modo palanque e falou algumas coisas, criticando o Banco Central, falando que tem que gastar mais, que gasto é investimento, e o Brasil precisa de investidor estrangeiro para financiar a dívida. Como está muito bonito a grama do vizinho, a grama do Brasil precisa ser capinada, a galera falou, tchau. Então esses 5,70 foi... Só no ano já são 43 bilhões de reais de investimentos estrangeiros saindo do Brasil. Isso pressiona a nossa moeda. E esse negócio que o Fábio falou é engraçado, porque atribui-se o que está acontecendo no dólar só às questões domésticas, muitas vezes. Olha, no noticiário, o presidente falando, mas o ponto que o Fábio trouxe no começo, a gente tem que entender que o dólar está forte no mundo, por conta do juro estar elevado. A partir daí, a gente vai tentar entender, tá bom, por que o Brasil está se destacando negativamente, mesmo em comparação com outros emergentes? Nossa moeda está performando pior do que o rand sul-africano, que moedas de outros países em situações similares. Eu atribuo isso ao ruído político mesmo, né? Se a gente olhar até o momento lá na terça-feira, onde o dólar chegou a bater 5,70, olhar a retrospectiva dos últimos 15 dias anteriores a isso. Você teve ali uma mudança de meta fiscal. Tudo bem, o mercado já discutia que não atingiríamos aquela meta fiscal, mas teve uma alteração. O mercado, pouco depois, começou os ataques do governo à independência do Banco Central. Você teve o Roberto Campos Neto no evento em Nova York, falando das preocupações que ele tinha com o fiscal, que ele precisava observar como que a política monetária nos Estados Unidos ia caminhar, porque afeta o Brasil, o que é decidido lá fora. A gente teve a decisão do Copom aqui com voto dividido. Sim. Foi um fator de volatilidade, aí coincidência ou não, os novos membros que votaram por um corte mais acelerado são os novos membros que foram indicados pelo governo. Então isso traz incerteza para o futuro. Poxa, se o mandato do Roberto Campos Neto, que é o presidente, está para acabar e o próximo vai ser indicado pelo governo, e quem já foi alinhado com o governo já está votando para acelerar esse corte, gera dúvidas. Como que será conduzida a política monetária daqui em diante? E até teve a fatídica terça-feira, o mercado tem se preocupado bastante com a questão fiscal. A gente viu esse movimento de aversão a risco ser acentuado. Meio como que o dólar tenha sido ali quase que a válvula de escape para precificar esse aumento de risco, né? O CDS tem capturado isso, que é uma medida de risco país. A gente começou o ano até diminuindo um pouco e o CDS já voltou a se elevar rapidamente. Então, o dólar está espelhando um pouco essa bagunça, essa falta de âncoras, essa falta das variáveis muito bem definidas para o futuro. Sobre essa questão do Banco Central, como você pontuou muito bem, Arraiz, antes dessa última decisão, que colocou a Selic, manteve a Selic em 10,5 e foi unânime, o que até atrapalha o discurso do governo de querer atacar o Banco Central, né? A culpa é do Roberto Campos Neto. Olha lá, os 4 diretores indicados pelo governo Lula também votaram na manutenção. Antes teve uma reunião em que os antigos diretores votaram por uma queda menor, de 0,25, e os novos por uma queda maior. E como a Arraiz disse, calhou, por coincidência ou não, né? Nunca saberemos, que todos os novos queriam uma queda mais acentuada da Selic.
Então, o mercado que antecipa tudo olhou para aquilo e falou, cara, se todo mundo que é novo quer cair mais a taxa de juros em comparação aos antigos, o que vai acontecer depois que esse pessoal for maioria dentro do Copom? E isso está prestes a acontecer. No final do ano, Roberto Campos Neto sai, entra um novo presidente no BC, tudo indica que vai ser o Galípolo. Eu queria saber a opinião de vocês. E não só de vocês, né? O Arraes, por exemplo, conversa com muitos gestores, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. O pessoal acha que há o risco da gente ter uma gestão Tombini 2.0? Fazendo alusão ao presidente do Banco Central que deixou juros baixos para ajudar a reeleição da Dilma e deixou a inflação disparar. Quando se fala do nome Galípolo, eu tenho sentido uma opinião talvez menos preocupada. Eu ouvi de gestores que já foram diretores de política monetária, então já estiveram sentados na cadeira do Copom para votar, e eu ouvi argumentos do tipo, cara, na hora que você sente o peso da cadeira, da função que você ocupa, e você tem que ter uma decisão colegiada com argumentos técnicos, muitas vezes o discurso que é mais tendencioso a acelerar o corte de juros, às vezes não se concretiza. Só que a gente está numa situação que a gente nem sabe se vai ser o Galípolo. Então está na mesa, inclusive, um risco de ter um nome mais heterodoxo. Então, eu acho que até isso é uma falta de definição. Por um lado, se você deixa claro desde já que vai ser o Galípolo, o mercado vai começar a prestar atenção em todo o voto. Poxa, se o Galípolo já está votando para acelerar, talvez seja esse o ritmo da condução. Mas a gente não sabe se vai ser o Galípolo. Chegou a ventilar nomes nos últimos meses que assustaram o mercado. Chegou a se falar até de possibilidade de mercadante, não sei o quanto que é ruído, que é boato. Mas, assim, se for o Galípolo, pelo menos tira um risco de cauda de repente, ser alguém pior, né, nesse ponto de vista. Não sei o que o Fábio pensa um pouco sobre isso. Não, eu concordo, mas isso é muito... Eu peguei toda a época, né, de governo PT, porque eu estava no mercado já em 2003, quando eles começaram a governar o país. E é o modus operandi, é tipo a história da ancoragem do preço do sofá que você contou uma vez, a história, a Malu foi lá, viu o sofá, custava 10, não, 10, não, era esse daqui de 4. O PT faz isso, ele te ancora no mercadante e te entrega um Galípolo, você vai ficar feliz, como estão fazendo com o Haddad, né? Olha, o Haddad é um ministro... com o PT foi perfeito. sacanagem. Não, tô comparando com ancoragem. O Haddad é um exemplo disso. O Haddad é um exemplo disso. Todo mundo morria de medo que viesse um mercadante para uma fazenda ou alguém muito mais aloprado e todo mundo tá feliz que é o Haddad. Só que o menino da fazenda é o Haddad. Entendeu? O cara é o Haddad. Pior prefeito da história de São Paulo. Foi pior que o Pita e ele hoje é ministro da Fazenda e o mercado tá achando ele essencial e tolerável porque, assim, podia ser pior. Então, se ele sai, o mercado cai, pô. Eu acredito que hoje sim. o mercado tá ancorado nele. Então, tem um ponto muito importante. Não subestimem a inteligência dessa turma, principalmente do presidente. Ele não chegou num terceiro mandato, com toda a história que ele tem, tudo que a gente sabe, sendo burro. A história do Tombini, o que aconteceu ali, é clássico de que não tem como acontecer de novo, porque vai ser expurgado e muito rápido hoje em dia. Ele viu o efeito daquilo. Óbvio. Tanto que chama de golpe até hoje, mas sabe que não tinha como segurar. A gente teve um PIB de menos 10. Entendeu? Então, assim, não tem... Ele não vai fazer. Agora, a gente vai viver nesses altos e baixos. Então, o Galípolo hoje ele é favorito. O Lauro Jardim falou que até anunciar em agosto, pediram para anunciar em outubro. Ele é favorito. Mas sempre permeia o pior. Estavam falando do Cândido Bracha lá, estavam falando do outro fulano, estavam falando do Afonso Bevilacqua. Nomes que você fala, não precisa. O Banco Central não vai deixar de ser técnico. O Banco Central político é um tiro no pé do presidente. Nosso maior problema hoje não é mais a Selic. É o fiscal, é que gasto virou investimento. Mas esse ponto que você falou, né, o mercado reagindo tem até um ponto talvez saudável nessa discussão. Que eu vi já muitas opiniões sobre governo Dilma, quando as coisas claramente começaram a desandar, de certa forma houve uma leniência com a situação que poderia piorar muito. E agora você tem uma função de reação do mercado. Discutindo, pessoas de importância manifestando opinião, se for por esse caminho aqui, a gente já sabe o problema que vai dar. Então, também acho um nome desse seria expurgado, acho que não teria força para acontecer, justamente porque todo mundo está mais ligado nessa questão e sendo menos leniente como já fomos no passado.